Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver que o diodo Zener é o coração das fontes estabilizadas, isso você já sabe. Mas como deixar esse coração mais saudável, mais estável? É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? O diodo Zener é o coração do circuito de referência das fontes. Toda fonte tem um circuito de referência. Então eu vou mostrar como funciona esse tipo de circuito, desde o mais simples do mundo, que é feito com o Zener e uma resistência, e depois vou mostrar como melhorar esse circuito, deixá-lo mais saudável e estável. Então vou começar pelo circuito que todo mundo já conhece, o clássico circuito com o Zener e uma resistência para limitar a corrente. Esse circuito pode ser modelado como na figura. O diodo Zener é substituído por uma fonte de tensão ideal igual à tensão Zener, vou chamar de tensão da fonte Zener, e em série coloquei a impedância interna do diodo Zener. Está no datasheet do Zener, mas você pode usar a tabela da figura como referência para o valor das impedâncias do Zener de meio watt até 24 volts. Essa é a impedância interna do Zener, que faz com que você, ao medir a tensão sobre o Zener, essa tensão sempre vai ser um pouco diferente do valor do datasheet. Na maioria das vezes, essa impedância pode ser desprezada. O cálculo para determinar a tensão de referência desse modelo é mostrado na figura. Claro que você pode chegar a esses valores facilmente usando a lei das malhas, lei dos nós e a lei de Ohm, a santa trindade da análise de circuitos. Olha a equação aí. A tensão de referência nos terminais do Zener é igual à tensão da fonte Zener, mais a corrente do Zener multiplicado pela impedância Zener. A corrente no Zener é a tensão da alimentação VCC menos a tensão da fonte Zener sobre a resistência R em série com o Zener mais a impedância interna do Zener. Substituindo essa corrente na equação da tensão de referência, veja como fica. O circuito com Zener e resistor é muito simples e prático, mas tem alguns probleminhas. Note que nesse circuito, quando a tensão de entrada VCC aumenta, a corrente no diodo Zener aumenta, a queda de tensão na resistência interna vai variar, variando a tensão de referência. Outra questão que afeta todo semicondutor é a temperatura. Se a temperatura variar, a tensão Zener também vai variar. Se a temperatura aumenta, a tensão Zener também aumenta. O diodo Zener tem um coeficiente positivo de variação da temperatura. Essa variação é da ordem de 2,2 mV por grau centígrados. Note que é bem diferente do transistor e do diodo comum, que tem um coeficiente negativo. No Zener, se a temperatura subir, a tensão nos seus terminais também sobe. No transistor e no diodo, se a temperatura subir, a tensão cai. Dado interessante esse. Todas essas variações fazem desse circuito um circuito simples, mas não tão preciso assim. Se dá para melhorar, vamos melhorar. Se um dos problemas é a variação da corrente no Zener quando a tensão VCC varia, então nada mais lógico do que fixar a corrente no Zener. Mas como fazer isso? Isso mesmo, fazendo uma fonte de corrente constante, como no circuito da figura. Claro que existem muitas maneiras de fazer uma fonte de corrente. Esse da figura é um dos mais usados como fonte de corrente. O truque aqui é simples. A corrente no diodo Zener é a mesma na resistência RSC. E a corrente na resistência RSC é igual à tensão VBE quiescente do transistor Q1 sobre o valor dessa resistência. Como o VBE é fixo, então a corrente no diodo Zener também é fixa. Veja agora como fica a tensão de referência. Tensão de referência é igual à tensão da fonte Zener mais a corrente Zener, que agora é fixa, não depende mais da resistência em série, multiplicado pela impedância do Zener, mais a tensão VBE quiescente do transistor Q1. Agora a corrente Zener é dada pela equação vista há pouco. Pronto, nosso circuito de referência tem um problema a menos, ficou mais saudável. Não varia mais se a tensão VCC variar. A tensão de referência obtida dessa forma é praticamente independente das variações da tensão de alimentação VCC. Esse circuito ainda tem a vantagem de ser mais estável contra a variação da temperatura do que o circuito somente com a resistência e o diodo Zener. Note que no circuito com uma resistência, a estabilidade contra a temperatura é função somente do diodo Zener. A variação dessa tensão é de aproximadamente 2,2 mV por grau centígrados, um coeficiente positivo. Quando a temperatura aumenta, a tensão sobre o Zener também aumenta. Já o circuito acima não tem esse problema. A mágica é que o transistor apresenta um coeficiente negativo de variação da temperatura. Então, compensa o coeficiente positivo do diodo Zener. Viu? Esse circuito não esquenta a cabeça com a variação da temperatura.
Você viu nesse tutorial como melhorar o circuito de referência com diodo Zener, deixando tudo mais estável mesmo quando a tensão de alimentação variar, ou fazer sol ou fazer frio. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!